Uma boa noite aos irmãos. Retomando uma pausa para reflexão, hoje nós trouxemos essa proposta de refletirmos quando exigimos extremamente de nós e do mundo ao nosso redor. Temos visto o surgimento de grandes dificuldades com relação ao que nós chamamos de depressão. O que é depressão? Eu poderia dizer em palavras mais simples que depressão é quando nós acumulamos no fundo de um buraco, nós vamos acumulando coisas. Nós poderíamos dizer que espiritualmente as nossas experiências mal resolvidas vão sendo acumuladas em nosso interior, de forma que a cada vida nós vamos guardando um pouco de coisas mal resolvidas. E de repente, num instante qualquer de uma das nossas vidas, nós vamos começando a lidar com essas experiências de uma forma muito negativa. É quando a gente começa a se colocar no caminho de uma perfectibilidade diferente da proposta evolutiva que a doutrina nos traz. A perfectibilidade é a ideia de que todos nós chegaremos na perfeição, embora uma perfeição relativa, que até comentamos na outra reflexão. Realmente todos nós chegaremos nessa perfeição relativa, nessa evolução que se dará. Mas em algum momento, por desejarmos, ansiarmos um nível de exigência e de evolução que queremos, nós não alcançamos. E começamos a nos entristecer, porque aquele mundo pensado de perfeição que queremos ainda não existe. E começamos a ver que a vida que nos é apresentada não é a vida perfeita que desejamos. E começamos, de certa forma, a nos encolher numa ostra. E dentro desta ostra, queremos nos isolar do mundo e começamos a ficar numa situação que muitos vão chamar de depressão. E que nós podemos dizer que realmente é um caminho onde nos deprimimos, onde desanimamos, entristecemos profundamente. É por isso, meus irmãos, que vamos lembrar de um critério extremamente importante, chamado autoaceitação. Na verdade, autoaceitar-se não é limitar-se às imperfeições que possuímos, nem exatamente deixarmos de nos cobrar coisas que podemos fazer, mas é saber nossas reais possibilidades de agora. Às vezes, observo as pessoas extremamente entristecidas porque não conseguiram amar em plenitude uma criatura. Mas como que podemos cobrar essa plenitude no mundo de imperfeições? Quando nós deixamos de reconhecer as reais possibilidades, nós começamos a lidar de forma mais equilibrada, evitando comparações. Eu não vou me comparar com fulano, com ciclano, com meu vizinho, com meu parente, com meu amigo, porque vou entender que eu sou diferente e que cada indivíduo tem suas próprias possibilidades e suas próprias capacidades. E muitas vezes nós vamos ter que exercitar o auto-perdão. O que é isto? A gente ameniza remorso e culpa. Quando a gente começa a pensar, eu falhei, mas falhei por quê? Porque ainda sou imperfeito. O que posso fazer para restaurar aquilo em que errei? Como posso reparar o erro? Então eu começo a entender que há processos onde eu me perdoo e busco um caminho melhor. Dessa forma nós começamos a pensar naquela chance a mais que a gente pode se dar. Que a gente pode dar um esforço mais, um pouquinho mais de tempo para resolvermos algumas problemáticas, sem que isso se torne algo doentio em meu caminho. Porque quando queremos exigir muita perfeição, muita correção, nós deixamos de dar a chance que todo indivíduo que ainda não é perfeito precisa ter. E dentro disso a gente vai ficando cada vez melhor e mais resolvido.
Ainda com o nosso irmão De Luca, nós vamos entender que, sem medo e sem preconceito, podemos nos aceitar. Mas isso não significa que nos acomodamos com aquilo que somos. Melhoramos a cada dia. Seja a cada novo dia melhor do que foi no dia anterior. Acho muito bonito essas palavras. Há uma irmã que diz assim, que eu seja hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que fui hoje. Que a cada dia a gente possa crescer e estar melhor. Exatamente porque não há nada no mundo que precise ficar exatamente parado. Tudo é evolução. Quem fica parado é poste, diz o adágio popular. E é verdade. Quando deixamos de trabalharmos interiormente, de crescer, logo adiante estamos sofrendo. O sofrimento vem dessa estagnação que não é feita para o ser humano. Somos feitos para cada dia evoluir. Se nós começamos a habilitar dentro de nós o amor por nós mesmos, nós começamos a nos habilitar para amar o outro, para compreender mais, para ser tolerante, para ser compreensivo. Dentro disso é inevitável, porque o amor verdadeiro em nós é tão bom que não conseguiríamos que ele ficasse retido em nós. E nós começamos a expandir esse sentimento. É por meio do alto amor que criamos uma autoimagem positiva e construímos o que chamamos de autoestima resistente. Quando realmente nos amamos, nos autoestimamos. E quando emocionalmente atendemos às nossas próprias necessidades, mais nos sobra para socorrer as necessidades dos outros e aceitarmos as pessoas porque elas conseguem ser. E quando fazemos isso, planificamos o nosso exercício, aumentamos as possibilidades e começamos a expandir esse sentimento. Há uma pergunta que foi feita para Divaldo Franco. Por que tantas crises nos lares? Por que tanto desamor? E ele responde, o homem está doente e, com efeito, nesse período de transição, ele exterioriza os estados de desequilíbrio. A ciência e a tecnologia que tanto contribuíram para o progresso intelectual e para as conquistas pessoais do homem e da sociedade não equacionaram o problema da consciência, o problema do ser. Depois de mais de 6.000 anos de pesquisas na área da ciência, logramos atingir o ápice, mas ainda não tivemos a coragem de atingir o eu, de criar uma transformação real e profunda. Encerramos lembrando do seguinte, a doutrina espírita faz uma proposta, você é um ser imortal, despido da transitoriedade carnal. Considere a vida física, a existência corporal, uma experiência breve, como um bloco de neve que a luz do dia vai derreter. Observe que a sua vida não encontra causalidade real no berço, nem terminará na injunção cadavérica. É nesse contexto que você está, no meio de duas experiências, a do passado e a do presente. Vivendo hoje o que fez de si ontem. Trabalhe agora, porque você pretende ser alguém. Atenda esse real interesse pela transformação legítima de seus objetivos, pensando diariamente em si, amando-se, porque se criou um conceito falso de amar o próximo, esquecido de como a si próprio se deve amar, de perdoar aos outros como a si próprio se deve perdoar. Deveremos amar. E se alguém disser que é necessário desprezar o corpo, desprezar a vida, não se vestir, não se calçar, não tomar banho, isso é estado paranoico. Temos que viver consoante os modismos, usar o que a sociedade coloca em nossas mãos para formar o progresso, mas considerar que nós usamos, mas não somos isso. Portanto, nós não somos isso. Estamos trabalhando para ser a realidade do espírito que navega em águas de possibilidades para o futuro. Vamos exercer no presente aquilo que queremos para o futuro. Usemos as coisas, mas não deixemos ser usados pelas coisas. Que nós possamos trabalhar esse sentimento dentro de nós de autovalorização. Amemo-nos, meus irmãos.
Sejamos mais plenos na vida que possuímos aqui e agora. Exerçamos o auto-perdão constantemente, mas não fiquemos estagnados. Continuemos no esforço de cada dia e chegaremos no patamar do auto-amor. Uma boa noite a todos, com muita paz, harmonia, com muita compreensão entre nós, porque é disso que o mundo precisa, de cada vez mais auto-amor e cada vez mais compreensão.